Nós vamos para Capivari. Voltou a chover forte na cidade. A cidade enfrenta a pior enchente da história do município. Thalita Souza continua ali, coberta, não é? Tentando escapar da chuva. Chuva muito, muito intensa nesse momento em Capivari, ô Thalita. E a água do rio tá subindo cada minuto que passa aí onde você está. Bom dia para você. Exatamente, Felipe. Situação de tensão por aqui, situação de alerta. Bom dia a você mais uma vez, a todos que nos acompanham. Estamos no centro da cidade, Rua Bento Dias. Aqui é um dos principais pontos, de chegada aqui à cidade de Capivari. Dá só uma olhada, Felipe, na altura em que a água está nesse momento. Ela sobe justamente, é tudo muito rápido, porque voltou a chover forte há cerca de 20 minutos, a meia hora. Então, a gente segue acompanhando por aqui, Felipe, porque o nível do rio vai subindo a todo momento, e é extremamente rápido. A gente está acompanhando aqui, Felipe, porque os moradores estão extremamente assustados, Como bem você disse, a cidade enfrenta a pior enchente da história. A gente está acompanhando aqui, Felipe, inclusive uma Autopeças aqui. Eles estão desde pouco mais de 15 minutos tentando fazer o resgate aí, praticamente de alguns automóveis, de motocicletas que estavam lá dentro. É uma Autopeças, então também tem acessórios para motos. E eles estão tentando fazer o resgate, dessas motocicletas. A gente consegue observar a água praticamente aí na cintura, um pouquinho mais para frente, passa da cintura. E eles enfrentam aqui a chuva e também a enchente para tentar salvar esses materiais, que são de trabalho de toda essa equipe, de toda essa autopeça, e consequentemente é um prejuízo e tanto, Felipe. Mais cedo eu conversei com o prefeito aqui de Capivari, o Vitão. Ele conversou e deu a situação atualizada da cidade. Vamos ouvir. Pois é, estou aqui ao lado do prefeito da cidade. Bom dia, prefeito. Muito obrigada pela sua gentileza de conversar com a gente nesse momento. Eu queria que o senhor, por favor, passasse para a gente a situação da cidade nesse momento. Situação de trânsito, um caos. As famílias elas estão sendo assistidas pelo poder público já desde a noite do sábado. Permaneceu um grande volume de água, 3,58 centímetros no domingo. Inúmeras famílias atingidas. E aí na segunda-feira, no período da tarde, com a chegada das chuvas de Montemor e Campinas, o rio agora, nesse momento, passa de 4,30 metros. Incalculável prejuízo. Primeiro as famílias, que muitas pessoas perderam tudo, e o município ainda fará avaliação de todos os danos causados, mas nós temos desmoronamentos de avenidas, áreas rurais totalmente destruídas, pontes avariadas, realmente um estrago enorme para muitas famílias e para o município de Capivari também. É a pior enchente que a cidade enfrenta nos últimos 52 anos, é isso mesmo? Procede, é um volume de água nunca visto em Capivari. Nós temos informações que é a pior enchente que Capivari já sofreu e as famílias que aqui residem. A prefeitura, através da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, do desenvolvimento social, toda a equipe, toda a estrutura, empresários do município ou inúmeras famílias estão prestando essa ajuda, essa assistência às famílias que foram atingidas pelas cheias. É isso que eu ia acabar perguntando para o senhor. São 3 abrigos, é isso, temporários que a cidade está oferecendo a essas famílias? Nós temos hoje a escola do Santa Rita, que é um bairro deslocado do centro da cidade, onde nós temos famílias alojadas naquela escola. Nós temos a escola Aldo Silveira, na região do bairro Moreto, que é onde nós temos o maior volume de pessoas, e também o nosso ginásio de esporte. E já com outras escolas com a estrutura preparada, se necessário for, para levar as famílias. E a partir de agora, quais ações vêm sendo feitas? Vai continuar esse monitoramento ao longo do dia, ao longo dessa semana? Como é que vai ser, prefeito? Olha, o trabalho só vai parar a hora que nós estivermos em condições de devolver as pessoas nos seus lares, devolver a normalidade no trânsito da nossa cidade. A nossa equipe, e eu me incluo nela, nós estamos há mais de 24 horas no ar, atendendo as pessoas, prestando assistência, coordenando ações mediante um volume de água assustador nunca visto antes, para que as pessoas possam sair das suas casas em segurança.
Agora o governo do estado, através do secretário Marco Vignoli, enviou mais 2 equipes do Corpo de Bombeiro de Piracicaba com botes salva-vidas para que nós possamos atender as pessoas que estão ilhadas. Gostaria de agradecer também ao prefeito de Cabriúva, Mangini, que deslocou toda uma equipe da Defesa Civil com botes para também salvamento de pessoas ilhadas, ao prefeito de Elias Fausto, Maurício Baroni, que também deslocou a equipe para nos auxiliar na questão do trânsito. E nós pedimos às pessoas, não saiam de casa nesse momento se você não precisar. As vias a caminho da Santa Casa estão congestionadas, né? Acompanhem pelas televisões, pelos rádios, jornais, rede social da prefeitura, como que está a situação do rio. Não saia por curiosidade, isso atrapalha o andamento de socorros às vítimas, atrapalha o andamento de ambulância, de corpo de bombeiros, de defesa civil, da guarda municipal. Então a gente pede a colaboração das pessoas. A gente nota que muitos comércios não abriram, certamente porque os empresários perceberam a gravidade. Então eu vou pedir encarecidamente para que as pessoas colaborem nisso também e que não deixem de fazer as suas doações. Lá no ginásio do Ronaldão, mantimentos principalmente, produtos de higiene, colchões, roupas, é muito importante. Muitas famílias, mais de 700 famílias, perderam quase tudo, para não dizer tudo. Felipe, a gente tem atualização aqui do nível, né, do Rio Capivari. Olha só, 4,26 metros é o último registro, mas esse registro foi feito aí já no meio da manhã. Então, 4,26 metros é o maior nível já registrado pela cidade. Dá só uma olhadinha, Felipe, a chuva agora deu uma amenizada, né? Mas ainda assim a gente consegue observar, né, a altura em que a água chegou. Tanto aqui a gente tem um sobrado, né, inclusive muito próximo, aqui a gente consegue observar já a altura da água praticamente na metade da casa, né, Felipe? É uma situação extremamente complicada. Eu vou passar alguns dados agora, só complementando o que o prefeito disse. Portanto, com toda essa chuva aí que castiga a cidade, né, praticamente desde o fim de semana, então são 500 pessoas desalojadas, tá? Essas 500 pessoas já foram encaminhadas aí para casa de familiares e também de amigos. Outras 87 pessoas, sendo 32 famílias, estão desabrigadas e foram encaminhadas então para 3 abrigos temporários da prefeitura. Os abrigos então, como a gente observou o prefeito falando, né? É o ginásio do Ronaldão, por lá tem 18 famílias, a escola municipal Aldo Silveira, por lá são 13 famílias, né? A escola foi totalmente adaptada para receber essas pessoas, e também a creche Alcinda Santos, no Jardim Proença, onde foi o último lar temporário aberto pela prefeitura, né? E contém lá, até o momento, uma família. Eu falo até o momento, Felipe, porque esse número sobe a todo momento, tá? Inclusive, durante a manhã, o prefeito estava tentando atualizar esses números, mas como são muitos chamados, a prefeitura está com uma certa dificuldade em trazer essa atualização. Até o momento, então, que a gente tem confirmados, que a gente tinha esse número, né? Até o início da manhã, era de que pelo menos 3.000 pessoas já foram afetadas aqui na cidade de Capivari por essa enchente. Os pontos de alagamentos, Felipe, a grande parte está no centro da cidade, no bairro Canciã, no bairro Juventus e também no Jardim Nova Aparecida. Centro, estamos aqui no centro da cidade, né? Rua Bento Dias, que é um dos principais acessos aqui, uma das principais portas de entrada à cidade de Capivari. As rotas, então, portanto, Felipe, por conta dessas interdições, por conta dessas enchentes, né, dessas interdições no trânsito, porque o trânsito aqui na cidade está caótico, rotas, então, estão sendo feitas, né, para entrada e saída da cidade de Capivari. Essas rotas estão sendo feitas pela rodovia Canela Forte, pela estrada Capivari-Mombuca e também via Rafar, tá? Mais uma vez, a gente ressalta o alerta do prefeito sobre a questão de não sair de casa caso não seja necessário e também, Felipe, não enfrentar a água, né? Porque além do perigo, obviamente, da altura, também tem inúmeras outras doenças que essa água acaba trazendo para a população. Vou ressaltar mais uma vez o telefone da Defesa Civil, tá? 199 ou o telefone DDD 19 3492 3186. 199 ou a segunda opção, que é o 3492-3186, Felipe. Thalita Souza está acompanhando essa movimentação, falou da água ali, né, o Thalita? E o pessoal aí está justamente enfrentando a água,
tá justamente ali tentando enfrentar o pessoal da Motopeças, não é? Para tentar resgatar ali as motos e tal. É uma situação bastante complicada. Eles até amarram panos ali entre eles, não é? Para que, enfim, não sejam levados pelas águas, enfim. É uma situação absolutamente caótica. O Marcos Franco, se o Marcos Franco puder voltar no poste onde tem a placa da Rua Bento Dias, a placa, a gente está quase submersa, a placa de trânsito. Gente, a altura de placa de trânsito, você sabe como é que é, não é? Geralmente é mais alta, tal, é um pouco mais de 2 metros, 2,5 metros, até 3 metros. Olha a que ponto chega a água nesse momento do Rio Capivari. Beirando a placa. Gente, eu tava conversando com a Juliana Coleta mais cedo aqui no Edição Manhã. Nós já acompanhamos muitas enchentes em Capivari, a gente já fez muita cobertura nesse sentido, mas a gente nunca viu essa situação. Nunca vimos uma enchente tão grave quanto essa. A região do Moreto, a gente sempre ia... A gente sempre acompanhou a movimentação lá no Moreto, especialmente no Moreto, a entrada principal da cidade, né, sempre alagada, mas era sempre possível ver a ponte da Rua Bento Dias. Agora nem isso, gente, nem isso. Essas imagens, gente, são impressionantes, históricas, porém tristes. São históricas, porém tristes. Estamos sendo testemunhas da maior enchente registrada em Capivari desde 1972. Gente, 72, nós não éramos nascidos. Nós não éramos nascidos quando aconteceu a outra enchente na cidade. Imagem ao vivo, imagem exclusiva do Tá No Ar Campinas. Parece até que o sol tá querendo dar uma aparecida, não é, ô Thalita? Tá um sol e chuva nesse momento aí na cidade. Exato, Felipe. A chuva deu uma amenizada agora, né? O mormaço é grande, aquele bem mormaço semelhante a essa época do verão mesmo, né? E, consequentemente, é proveniente quando a gente sabe que vai chover, sabe aquele mormaço que a gente tem antes da chuva, digamos assim? É justamente essa a sensação do tempo por aqui. A gente ainda, por mais que a chuva foi embora, amenizou melhor, a gente percebe ainda algumas nuvens carregadas, Felipe, o que acaba trazendo ainda mais aflição a esses moradores, né, que já estão enfrentando tanta dificuldade desde o final de semana. A chuva castiga aqui Capivari, provavelmente desde sábado, né, mas foi nesta madrugada onde realmente a água subiu muito, né, o nível aí do rio atingiu a maior altura, né, desde então, foram 4,26 metros. Então, os moradores aqui são extremamente assustados, todos falam que realmente nunca viveram uma situação parecida, né? Porque a água realmente nota extremamente alta, a gente está aqui, e quanto, Felipe, conforme vai chovendo, a água vem se aproximando muito rápido, né? Então é por isso que muitos moradores acabam não tendo tempo de salvar os pertences, salvar eletrodomésticos, porque é a própria vida ali que está em jogo, né? Então nesse momento a chuva deu uma amenizada, mas a gente ainda percebe nuvens carregadas, percebe sim nuvens de chuva, Felipe, se aproximando, e aí fica aquela dúvida, né? Quando será que vem? Se vem volumosa? É uma angústia que os moradores aqui de Capivari vêm vivenciando aí desde o fim de semana. A gente está com as imagens na tela dividida, minha gente, imagens em outros pontos da cidade de Capivari, Capivari que está debaixo d'água, grande parte do município, não é? Região dos bairros, e a SP-101, gente, ela está bloqueada. A rodovia SP-101, que é o principal acesso à cidade de Capivari, está bloqueada por conta do alagamento. Ô, Thalita, a Thalita falou aí os desvios, né? Um deles pela rodovia que liga, na verdade a estrada vicinal, né? Que liga Capivari a Rafar, também tem a Capivari Mombuca. Ô, Thalita, pra você e pro Marcos Franco chegarem em Capivari hoje, vocês fizeram o caminho pela Capivari Rafar? Foi sim, Felipe, foi sim, que é aí uma das rotas, né, de entrada, quanto também de saída aqui da cidade de Capivari, Felipe. Então, vou relembrar mais uma vez, a entrada e saída da cidade que está sendo feita pela rodovia Canela Forte
pela estrada Capivari-Mombuca ou via Rafar, que é onde nós de Campinas viemos aqui até Capivari, tá? Mas extremamente o acesso aqui tá extremamente difícil, os pontos, né, da cidade tá extremamente complicado. Felipe, eu vou aproveitar aqui também, vou com nossa ajuda aqui, conforme é possível, a gente tentar mostrar a altura da água um pouquinho mais próxima, porque eu queria chamar a atenção, Felipe, principalmente para torre do posto de gasolina, que tem inclusive bem ao nosso lado aqui. A gente está numa área de cobertura justamente para tentar se proteger da chuva, né, e tentar mostrar para vocês com mais precisão as imagens. A gente vai tentar se aproximar. Aqui tem uma rampa, tá chovendo, obviamente, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para acessar, para tentar não escorregar. Mas, Felipe, a gente vai tentar se aproximar aqui mediante o que for possível, obviamente também a nossa segurança, né, que eu acho que é extremamente importante. Mas o que a gente queria mostrar, Felipe, principalmente, é o que chama extremamente atenção nesse ponto. Olha só, é a torre, né, a placa do posto de gasolina, Felipe, só para a gente ter uma ideia ainda maior do quão alto tá a água por aqui, né, no centro da cidade. Então, olha só, esse posto de gasolina é aqui. Ontem, inclusive, a gente esteve aqui, Felipe, só para a gente passar uma orientação. A água já estava inundado, mas ainda assim era possível passar, era possível fazer a passagem. Inclusive, os próprios frentistas estavam trabalhando, estavam caminhando melhor por aqui, né? E tentando trabalhar na medida do possível. E aí, essa madrugada, então, a gente teve aí essa enchente ainda maior, né? Aumentou ainda mais o nível da água, consequentemente pelo nível aí do rio. Então, a gente observa aí as bombas praticamente tomadas pela água, né? A gente percebe também as árvores bem próximas ao topo, né? Tronco a gente já não consegue observar. Também os postes e também aí, como bem você observou, as placas, né, de sinalização que estão praticamente aí debaixo d'água. A gente só consegue observar aí realmente as pontas, aí ter uma noção que aquilo realmente se trata de uma placa de trânsito, Felipe. Impressionante essa imagem, gente. E a gente tá vendo esse cone sinalizador aqui boiando. Ah, mas a água não tá tão... É porque ele tá boiando, tá? Não é porque tá baixa a água, não. É porque ele foi levado pela água mesmo. Ele tá boiando, ele tá realmente boiando. Gente, impressionante, cobriu as bombas de combustível, cara. E é o principal, é o posto de entrada ali da cidade. Você pode não estar interpretando direito, porque a Thalita e o Marcos Franco, eles estão do lado oposto, eles estão do lado da saída de Capivari. Essa avenida que você tá vendo ali ao fundo, né, e agora o Marcos tá se posicionando melhor para mostrar pra gente as imagens ali da bomba de combustível e tal, e agora a avenida subindo ali é a Santa Casa de Capivari. Essa é a saída de Capivari. Então, a nossa equipe teve que dar a volta e entrar pela região do Moreto, né? Não passando pelo bairro, evidentemente, porque o bairro tá alagado, mas teve que dar a volta por trás do município para conseguir chegar e mostrar para você essa situação, mostrar a saída da cidade de Capivari, entrada e saída fechadas. SP-101 tá fechada também, a região da Bento Dias também fechada, porque não tem condição. E detalhe, se você reparou, desde a hora que a Thalita entrou no ar até esse momento, a água não para de subir. A água não está parando de subir. A todo momento continua subindo a água do rio Capivari, um nível recorde. Nunca a cidade tinha registrado 4,30 metros, aliás, é o número mais recente, não é? A altura do rio Capivari, 4,30 metros. Começa a alagar a cidade, gente, quando tá com 2 metros. Então vejam vocês o tamanho do caos que está se formando e que já se formou na cidade de Capivari. Thalita Souza e Marcos Franco, pedir a gentileza para ver se vocês conseguem ir até algum outro ponto que também esteja alagado, aí mais perto, né, da saída da cidade, talvez pela própria Capivari Rafar, para mostrar pra gente como é que tá a situação em outros bairros, tá? Já já a Thalita Souza e o Marcos Franco voltam para contar a situação em Capivari, situação extremamente dramática hoje na cidade, uma das maiores enchentes da história do município. Obrigado por enquanto, Thalita Souza e Marcos Franco, pelas informações e por essas imagens que são impressionantes. Eles vão tentar ali chegar em algum outro ponto da cidade para mostrar pra gente como é que tá a situação. Por falar nisso, minha gente, vamos dar uma olhada na previsão do tempo para Capivari hoje. Nós temos uma condição ainda de chuva, apesar do sol já tá aparecendo, como a gente pôde perceber ali na imagem do Marcos Franco.
5. Ainda assim, nós temos condição de chuva, 12 milímetros de chuva previstos para hoje, ali na altura na cidade, aliás, de Capivari, com temperatura máxima chegando aos 27 graus. Ainda assim, é um tempo meio abafado, vem bem a calhar com o mormaço, não é, que a Thalita comentou com a gente. Amanhã o tempo deve ficar um pouco mais firme, também com possibilidade de chuva, tá, gente? 30 graus é a temperatura máxima, 6 milímetros de chuva lá em Capivari nesta quarta-feira. Quinta e sexta-feira, também com possibilidade de chuva também, tá? Aliás, também com possibilidade de chuva de 8 milímetros e as máximas vão subindo para 31 e 32 graus. E aí, gente, vai começar um segundo problema nessa história, que é justamente o mormaço, né? Famílias, muitas delas sem água, sem energia. Aliás, inclusive, gente, a estação de tratamento de água, a estação 1, a ETA 1 de Capivari, ela não está funcionando porque ela foi alagada também, tá? Informação atualizada há poucos minutos pela Prefeitura de Capivari. Situação muito caótica, portanto, hoje na cidade e vai demorar para a cidade poder se reconstruir de tudo isso. Ô, gente, ó... só para poder finalizar para vocês o mapa de janeiro, ontem não choveu tanto assim na cidade, domingo foi o dia em que mais choveu, 119 milímetros em Capivari, ontem choveu ali em torno de 20 milímetros. Então fechou o mês de janeiro com um volume a mais do que estava previsto, 305 milímetros previstos e acabou terminando, olha aí, com 334 milímetros de chuva. Lembrando que não é só a chuva que cai em Capivari que causa alagamento no rio. É a chuva que atinge Campinas, Montemor e por aí vai.